Bom dia, o pessoal tá chegando aí. Franklin, seja bem-vindo, Franklin. Cadê o restante do pessoal? Milena acabou de chegar aí também. Aline, sejam muito bem-vindas. Cadê o pessoal? Hoje o pessoal tá demorando a chegar, hein? Valentim Viana tá presente aí também. Segunda-feira é complicado, né? Tem muita gente que odeia segunda-feira. José Ronaldo tá aí. Edna também tá presente. Bom dia, Aline. Pessoal, vamos começar então. Já tem 8 pessoas. A Márcia acabou de chegar aí. Vamos começar, pessoal. Nessa live de hoje, a gente vai falar sobre reclamação. Reclamação, e eu já dei a dica para vocês no sábado, né? Que a gente vai falar sobre reclamação de estimação. O que é isso, né? O que é uma reclamação de estimação? Como eu coloquei lá na postagem, reclamação de estimação é aquela que você pega no colo, que você dá banho, que você alimenta sobretudo, né? É aquela reclamação que você mantém consigo o tempo inteiro. Você não abandona. Assim como um cachorro, um gato de estimação, é aquela reclamação que você não abandona. Você mantém o tempo todo consigo. Você gosta dessa reclamação. Isso mesmo. A gente pode gostar da reclamação, mas a reclamação não fala de um problema. Sim, mas a gente vai ver aqui que você pode gostar, você pode ter um apego à sua reclamação. E a minha proposta hoje para você aqui, você pare de reclamar. Sim, pare de reclamar sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Eu vou provar para você que é a melhor coisa que você pode fazer em relação aos seus problemas. Parar de reclamar. Beleza? Primeira coisa, como é que a gente sabe que a gente está diante de uma pessoa que tem uma reclamação de estimação? Como é que a gente pode saber disso? Olha, é muito simples. Uma pessoa que tem uma reclamação de estimação, ela não aceita, ela não faz aquilo que você propõe, aquilo que você aconselha para que ela possa resolver o problema que motivou a reclamação. Você está diante de uma pessoa que tem uma reclamação de estimação, quando essa pessoa chega para você, ela reclama, ela se queixa de um determinado problema, e aí você fala assim, olha, mas tem essa possibilidade aqui, tem essa alternativa, tem esse passo que você pode dar aqui para resolver esse problema, e a pessoa simplesmente olha para você e fala, é verdade, né? Tem mesmo. Tem essa alternativa, tem essa outra, realmente. E aí você percebe claramente que aquela pessoa não vai colocar em prática nenhuma das alternativas que você apresentou, ela não vai sequer discutir com você algumas dessas alternativas. Por quê? Porque ela tem essa reclamação com algo de estimação, ela gosta dessa reclamação. Ela mantém essa reclamação durante anos, né? Você está diante de uma pessoa que tem reclamação de estimação quando ela mantém uma mesma queixa durante um período longo de tempo. O que é impressionante, né? Porque ou você resolve o problema ou você para de se queixar. Mas essa pessoa não. Ela mantém a mesma reclamação durante anos, anos, anos. Um outro sinal que permite a você identificar quando você está diante de uma pessoa que tem uma reclamação de estimação, é quando a pessoa vem para você com a queixa, ela vem com a reclamação e aí você aponta as possibilidades, você está na posição ali de conselheiro, né? Você está na posição de alguém que está ajudando aquela pessoa, e aí você vai lá e fala assim, olha, tem isso que você pode fazer, tem isso que você pode fazer, você dá 5 sugestões para a pessoa. E aí o que ela faz? Ao invés de ela pensar sobre as sugestões que você está dando e verificar de fato a plausibilidade delas, ela já começa a colocar empecilhos. Ela começa, não, mas eu não posso ir por esse lado por causa disso, disso e disso. Não, mas eu não posso fazer isso por causa disso, disso, daquilo. Tá percebendo? Quem está na posição de terapeuta, como é a minha posição durante boa parte da minha vida ao longo da semana de trabalho, quem está nessa posição sabe exatamente o que é isso. Quando você está diante de determinados pacientes, que você percebe ali uma oportunidade que você tem de ajudar aquela pessoa, sugerindo determinadas possibilidades de resolução daquele problema prático que ela está vivenciando, e ela começa então a dizer para você, mas não dá por causa disso, não dá mais por causa daquilo. Isso sinaliza que essa pessoa tem uma reclamação de estimação. Eu queria trazer para vocês aqui alguns fatos sobre a reclamação. Primeiro fato sobre a reclamação. A reclamação esconde uma satisfação com o problema. Exatamente. A reclamação esconde uma satisfação com o problema. Nem sempre, gente,
nem sempre, as coisas das quais a gente reclama, a gente quer de fato resolver. De fato resolver. É muito comum a gente ver queixas sobre relacionamentos, né? A namorada reclama do namorado, o marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido. Ah, mas ele é assim, assim, assado, eu tô com ele há 5 anos, ele nunca mudou, porque ele é desse jeito, desse jeito, desse jeito. É muito comum que quando as pessoas fazem esse tipo de queixa, elas não percebem, muitas vezes porque essa satisfação é inconsciente, elas não percebem que elas encontram uma forma de satisfação ali, naquele problema. De repente, se manter naquela posição que faz a pessoa sofrer é algo que, do ponto de vista do inconsciente, é satisfatório. Ou muitas vezes, a pessoa não tem uma satisfação inconsciente necessariamente, mas ela tem uma satisfação por meio de ganhos secundários. Se manter naquela posição, por exemplo, de abusada, se manter naquela posição, por exemplo, de humilhada, proporciona para essa pessoa ganhos secundários. Por exemplo, é muito comum que pessoas que se mantêm nessa posição de humilhados, de abandonados, de abusados pelo outro, é muito comum que elas desenvolvam uma autopercepção de si mesmas como melhores do que o outro. Ela fala assim, olha como é que eu sou uma pessoa boa, olha como é que eu sou uma pessoa virtuosa, porque eu aguento essas humilhações, esses insultos, esses abusos que o outro me faz. Esse outro é um perverso, é um vagabundo, né? Eu sou uma pessoa maravilhosa, olha como eu aguento as humilhações. Está percebendo? A nossa mente é muito complexa, gente. A nossa mente é muito complexa. É isso que justifica, por exemplo, como a gente viu no final da semana passada, o caso de uma mulher que é arrastada pelas ruas com um revólver na sua cabeça e essa mulher decide não fazer queixa contra o marido. Tem algum nível de satisfação aí nessa relação abusiva? Tem algum nível de satisfação? E é isso que a reclamação muitas vezes não deixa perceber. É isso que a reclamação não deixa perceber. O grau, a quantidade de satisfação que se oculta por trás desse problema que a pessoa reclama, mas não resolve. O marido fala que não está insatisfeito com a esposa, que a esposa é isso, que a esposa é aquilo, mas ele está 10, 15 anos com a mulher. Então ele não quer resolver o problema. E esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto. A reclamação não tem como objetivo resolver o problema. Não se engane. Quando você estiver diante de uma pessoa que está reclamando, essa pessoa não quer resolver o problema. Não quer. Porque se ela quisesse resolver o problema de fato, essa pessoa já teria iniciado um movimento de mudança. Ela já teria iniciado um movimento de procura de alternativas. Mas ela não quer resolver o problema. Quem reclama não quer resolver o problema. Quem reclama quer gerar compadecimento do lado do outro. É isso. Quem reclama está buscando que o outro se compadeça. No final das contas, o que a pessoa que reclama quer é uma coisa muito pequena. É por isso que a gente pode utilizar aquela expressão do Augusto Cury, né? Os mendigos emocionais. Eu acho que ela vem muito bem a calhar aqui. A pessoa que reclama, o reclamão, ele é um mendigo emocional, porque o que ele quer no final das contas é só um olhar da parte do outro. Ele só quer que o outro olhe ele como um coitado, como uma vítima. É isso que aquela pessoa que reclama demais, é isso que ela está buscando. Ela não quer resolver o problema. Porque quem quer resolver o problema, gente, chega para o outro e fala, olha, eu tenho esse problema aqui, eu não estou conseguindo resolver sozinho, eu estou pedindo a sua ajuda. O que você pode fazer para me ajudar? O que você pode fazer? Como é que você pode fazer para me ajudar a encontrar alternativas para resolver esse problema? Vocês sabem que a reclamação não é assim. A reclamação não é assim. A reclamação é aquela lamúria, é aquela lamentação. Então, quem reclama, no final das contas, está buscando apenas gerar um olhar de compadecimento por parte do outro. E isso é uma coisa muito... Isso é sinal de mendicância emocional, gente. É sinal de mendicância emocional. É claro, talvez a pessoa se coloque nessa posição porque, de repente, na infância dessa pessoa, faltou esse olhar. Né? De repente, na infância, ela nunca foi olhada com um olhar de compadecimento, com um olhar de ternura, com um olhar de acolhimento. Então agora ela fica reclamando para ver se todo mundo que ela conhece olha para ela com esse olhar
e aí finalmente ela tem esse olhar que ela nunca teve na infância. Pode ser, pode ser. Quer dizer, a reclamação pode ser sinal de um adoecimento ainda maior, de um adoecimento emocional ainda maior. O terceiro fato sobre a reclamação mantém você na posição de vítima. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm reclamações de estimação. Que veja só, a posição de vítima, ela parece desconfortável, ela parece ruim, porque a vítima está sofrendo um dano provocado pelo seu algoz, né? Mas, na verdade, há um certo conforto na posição de vítima. Porque a vítima, eu já expliquei isso em outros textos, a vítima não precisa fazer nada para resolver o problema, já que ela é a vítima. Quem tem que mudar é o algoz. Então, quando você fica só na posição de queixa, só na posição de reclamação, você se mantém na posição confortável de vítima. E aí você fica com a ilusão, que às vezes é consciente, mas na maioria das vezes é inconsciente, a gente tem que dizer isso para a pessoa, fica naquela ilusão de que o mundo tem que mudar para me atender. Ah, essa sociedade patriarcal, opressora, capitalista, então eu não sou feliz por causa dessa sociedade. Então você fica achando que a sociedade tem que mudar. Olha que pretensão megalomaníaca. Megalomaníaca. A pessoa acha que a sociedade tem que mudar, que o outro tem que mudar, que a família tem que mudar para que ela possa ser feliz. Ela não quer sair dessa posição. Que enquanto ela está nessa posição, ela pode sustentar essa ideia de que quem tem que mudar é o outro. Quem tem que mudar é a sociedade e não ela mesma. Então está percebendo como é que reclamar te poupa da responsabilidade? Reclamar te poupa da responsabilidade de iniciar um movimento de mudança, de sair do lugar. Ou de se contentar e falar, eu não dou conta mesmo, eu não tenho condições de mudar isso por enquanto, eu não tenho condições emocionais, então eu vou parar de reclamar. Essa que deve ser a postura, gente. Por isso que eu falei no início que a proposta seria parar de reclamar. Em vez de reclamar, adote 2 comportamentos. Número 1, ou comece imediatamente a fazer alguma coisa para mudar. Peça ajudas, de repente, se for necessário, para você conseguir transformar aquela situação, resolver aquele problema, ou pare de falar naquilo. Se você já percebeu, olha, eu não dou conta disso, eu tenho algum ganho aqui que eu não sei ainda, pode ser um ganho secundário, pode ser um ganho inconsciente, eu não sei que ganho eu tenho nessa relação aqui, mas eu percebo que eu tenho um ganho, então eu não dou conta de mudar ainda, então eu vou parar de falar, eu vou parar de falar naquele problema. Quer dizer, a reclamação, se ela tem algum sentido, se ela tem algum valor, né, é como um primeiro movimento na direção da mudança. É isso que acontece, por exemplo, numa psicanálise. Numa psicanálise, é fundamental que o paciente se queixe. É fundamental que o paciente reclame. Sim. Quer dizer, quando o paciente chega para fazer análise e ele não tem uma queixa, ele não tem uma reclamação, não tem análise. Terapia, psicanálise, só funciona se o paciente tiver uma queixa, uma reclamação. Só que o que precisa acontecer? Em primeiro lugar, eu explico isso lá no meu e-book. Em primeiro lugar, se o paciente vem se queixando de fora, de algo de fora, da vida dele, de uma pessoa na vida dele, o primeiro movimento da análise tem que fazer o paciente se queixar de si mesmo. Isso já é um ganho extraordinário. Reclamar dos outros é muito pior do que reclamar de si mesmo. Então, eu não mudo, não é por causa do outro, é porque tem alguma coisa em mim que me impede de mudar. Então, esse é um primeiro ganho. Agora, não pode ficar aí também. Quer dizer, eu não posso ficar só no plano da autodestruição, vamos dizer assim. Né? Da autocondenação. Ah, como é que eu sou uma pessoa ruim? Olha, de repente eu tenho uma inveja aqui, um ciúme ali, um ódio escondido. Não. Essa autorreclamação, ela precisa se converter, é aqui que a análise começa de fato, ela precisa se converter num processo de pesquisa sobre si mesmo. Peraí, por que eu estou nessa situação que é tão ruim para mim? Por que eu me mantenho fazendo esses mesmos comportamentos? A análise vai levar o sujeito a se perguntar,
a olhar para si mesmo como um objeto de pesquisa, como um objeto de investigação. Então, a reclamação pode ser um ponto de partida, mas ela nunca vai ser aquilo que deve permanecer ao longo do tratamento. E não deve permanecer ao longo da nossa vida, gente. A reclamação não te ajuda. Ela faz parecer que você está interessado em resolver o problema quando você reclama. Faz parecer. Talvez você se engane achando que quer resolver o problema quando reclama, mas na verdade você não quer resolver. Porque quem quer resolver de fato, faz uma de duas coisas. Ou começa sozinho um movimento na direção da mudança, percebe, verifica as alternativas e começa a trabalhar para mudar, ou vai buscar ajuda de alguém que possa lhe ajudar a enxergar essas alternativas. Quem quer de fato mudar não fica reclamando. Outro problema do reclamão é esse, ele não tem um olhar proativo sobre a realidade. Ele não tem um olhar otimista sobre a realidade. Ele só enxerga sempre o copo meio vazio. Porque no fundo ele não quer resolver o problema. Grande lição dessa live é essa. O reclamão, ele não quer resolver o problema. Ele quer simplesmente falar. Ele quer fazer uma catarse. Ele quer liberar as suas emoções. Ele quer gerar um olhar de compadecimento, mas ele não quer resolver o problema. Beleza? Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês colocaram ao longo dessa fala. Vamos lá. Aqui até o inicinho. Beleza, peraí. Toda hora que eu passo o dedo aqui, o Instagram acha que eu tô querendo comentar. Maravilha. Deixa eu ver se alguém colocou uma pergunta aqui. Todo mundo ficou caladinho, só ouvindo, né? Maria Geralda, a Edna colocou gozo no sofrimento. Dinalga colocou vitimismo, verdade, resolver o problema do trabalho, né? Exatamente, resolver dá trabalho. E a maioria de nós não quer ter trabalho. Todos nós, gente. A tendência do nosso psiquismo é para diminuição de tensão, busca de prazer. Então ninguém quer ter trabalho no final das contas, né? Mas a gente tem que ir contra aquela tendência natural do nosso psiquismo. Por isso que eu digo, ligue e foda-se para si mesmo. Reclamar é o mesmo que murmurar, descontentamento. Nossa, me ajudando muito, César colocou aqui, valeu. Como fazer o reclamão perceber isso? Milena, como fazer o reclamão perceber isso? É preciso ir com muito tato, muito tato. O que eu quero dizer com isso? Tato é uma habilidade que ao longo de uma faculdade de psicologia, de uma formação em psicanálise, a pessoa que está em formação vai aprendendo, mas uma habilidade pode ser exercida por todo mundo. Simplesmente dizer para a pessoa que reclama que ela, olha, você no fundo você não está querendo resolver esse problema, você tem uma satisfação aí, você só está querendo que eu olhe para você como vítima. Dizer isso individualmente, né, direto para a pessoa, pode não ser uma boa estratégia. Pode fazer a pessoa se fechar ainda mais. Aí ela vai passar a reclamar de você com outra pessoa, né? É diferente. O meu tom aqui, até a minha fala aqui muito diretiva ao longo dessas lives, é para dar uma chacoalhada mesmo nas pessoas, né? Porque aqui a gente não tem esse tempo para fazer um cuidado mais gradual, individualizado, né? Mas num processo individualizado é preciso ir com muito tato, né? É preciso ir pouco a pouco mostrando isso para a pessoa, levando a pessoa a perceber isso, mas até que chega um determinado ponto em que ela consiga lidar com essa ideia, né? No início ela não consegue. No início, da cabeça da pessoa que reclama demais, ela está totalmente certa em fazer aquilo. Então a gente precisa ir com muito tato mesmo, e
apalpando a alma da pessoa com muito cuidado até que ela consiga se dar conta disso. Mas o objetivo mesmo é levar a pessoa a se aperceber de que ela, de fato, não quer resolver o problema, ela só quer reclamar. E quando há dificuldades em falar em análise, a Guia 2017 colocou: o Guia, seguinte, toda dificuldade em análise tem que ser falada com o analista. Olha, eu estou chegando aqui e eu estou tendo um pouco de dificuldade de falar. Tem que ser colocado em análise, porque isso, a dificuldade de falar, ela não está fora do contexto analítico, né? Ela faz parte ali da análise. Então ela é um fenômeno que a gente chama na psicanálise em linguagem técnica de um fenômeno transferencial. Então você precisa falar isso com o seu analista, né? Ainda que seja constrangedor, eu imagino que seja mesmo, mas você precisa falar com o seu analista, porque isso vai ser trabalhado ali, vai ser um ponto a ser trabalhado na análise, né? Não é algo que está fora. O Ginaldo colocou: essas lives têm sido uma terapia. Nós reconhecemos o César colocando. Eu como uma pessoa que já fui muito reclamão, eu sei exatamente que às vezes a gente reconhece, às vezes não. Às vezes o reclamão nega sempre que necessita de terapia. Exatamente, exatamente, porque ele sabe, Milena, que se ele for para a terapia, ele vai ser confrontado com a necessidade da mudança. Esse é que é o detalhe. Eu já tive, por exemplo, alguns pacientes em análise que saíram porque eles se deram conta e às vezes até falaram para mim: olha, eu não vou continuar aqui porque eu sei que aqui eu vou ter que mudar. E eu sei que eu, no fundo, eu não quero mudar. Eu sei que aqui eu vou ser confrontado com a mudança. Então, é por isso que eles fogem da terapia muitas vezes, né? Parar de reclamar do outro e reclamar de si mesmo é a retificação subjetiva. Exatamente isso. É o termo técnico lacaniano para esse processo aí. Verônica colocou: muito bom, Lucas, me fez refletir sobre o que tenho reclamado e não tenho feito nenhum movimento. Ótimo, Verônica. Essa é a ideia mesmo aqui dessas lives. Márcia colocou: precisa de coragem. Isso aí. E coragem, como eu já falei em outra live, não é não sentir medo, não sentir desconforto. É agir apesar do desconforto. Isso é que é coragem. É isso que a gente busca. Beleza, pessoal? Não vou roubar mais o tempo de vocês. A gente já teve aí 23 minutos de live, mais ou menos, né? Pessoal, amanhã a gente tem novamente um encontro aqui, 6h45. Espero vocês todos aqui para a gente conversar sobre mais algum assunto, crescer juntos aqui nessas lives. Um abraço. César colocou: e mudança gera dor. Isso aí, César. Mudança gera dor mesmo, mas gera crescimento também, né? A dor é só uma condição. A dor é só uma condição, né? No final das contas, ela gera crescimento. Beleza, pessoal? Até amanhã para todos aí. Um grande abraço, uma ótima segunda-feira para todo mundo.